Olá, muito boa noite. Hoje, 30 de setembro, último dia do mês de setembro. Lembrando que você pode acessar também a nossa programação pelo portal guará.com. Sindicato das Empresas de Transporte pede a suspensão da renovação da frota de ônibus, alegando interferência da pandemia do coronavírus. Polícia Federal e Controladoria Geral da União na mira de gestores que estão agindo fora da lei. Mais uma operação no interior do estado. Atenção ao risco sanitário de animais de pequeno e grande porte abandonados nas ruas da cidade. Discriminação é crime. Dificuldade de pais nas escolas com crianças autistas. E ainda, Prefeitura de São Luís vai lançar edital da cultura, no valor de R$ 7 milhões. Tudo isso e muito mais agora, no Jornal da Guará. De aproximadamente 700 mil pessoas ou mais. Público este que utiliza quase que diariamente o sistema integrado de transporte e que vivenciam a realidade destes veículos nas ruas e avenidas de São Luís. O fato desta reportagem é que o Sindicato das Empresas de Transporte, o SET, propôs a suspensão da renovação da frota de ônibus da capital. O pedido do sindicato prevê a suspensão da obrigatoriedade dos consórcios de serviços de transporte urbano promoverem a renovação dos veículos com mais de 10 anos, até dezembro de 2022, e dos veículos equipados com ar-condicionado, sem renovação, até dezembro de 2023. Façam licitação, façam trocas de ônibus, façam melhorias nas condições dos veículos. Nada ainda conseguiu melhorar, de fato, o transporte público da Grande São Luís. Quem afirma é o próprio usuário do sistema de transporte. Não é péssimo, é só ônibus velho, socoteado, cadeira não tem os assentos legais e a passagem muito cara também. Tem muitos ônibus velhos, né, que tem que tirar de circulação, né, e haver ônibus mais novos agora, né. O que já não está tão bom pode demorar ainda mais a melhorar. Tudo porque o Sindicato das Empresas de Transportes quer atrasar a renovação da frota de ônibus, incluindo a existência de aparelhos de ar-condicionado neles. Justificam a intenção com a pandemia, que teria acarretado diversos prejuízos. Na visão da promotora de defesa do consumidor, não há justificativas para tal ato, que ela classifica como retrocesso. Isso é um absurdo, é um retrocesso, porque o escopo principal da licitação era exatamente a renovação da frota, era a frota nova para que o consumidor tivesse um serviço minimamente de qualidade. Então, do momento em que eles entram com esse argumento da pandemia, como se fosse eterna, eles condenam o usuário a ficar com os ônibus sem ar-condicionado, os que forem comprados de 2023 até 2033 sem ar-condicionado. Então, isso é o ar-condicionado numa cidade quente como São Luís é o mínimo de conforto. Para efetivar a pretensão, o sindicato ajuizou uma ação civil pública. A Vara de Interesses Difusos, onde está o caso, teria marcado uma audiência para tratar do assunto. Segundo a promotora, não há o que se discutir quando o desejo é retroagir em direitos da população. Agora, foi designada uma audiência de conciliação que o Ministério Público já solicitou, requereu. Nós estamos aqui como fiscal do ordenamento jurídico, nós estamos como custos legis, não como autor da ação. Então, nós já nos manifestamos contrários, inclusive, à audiência, porque o que deve ser feito, que diz o Código de Processo Civil, e nós, como operadores, observamos, é exatamente o saneamento do processo e, ulteriormente, o julgamento do mérito, o julgamento antecipado da lide, porque não há necessidade sequer de instrução, já que o direito do usuário está calcificado em vários diplomas e principalmente no que se refere ao contrato licitatório, ao contrato firmado com os empresários. Vamos ao que dizem os citados nesta reportagem. Primeiramente, a começar pela Prefeitura Municipal de São Luís, por meio de nota, a SMTT diz que a fiscalização ocorre tanto nos pontos finais quanto no pátio da Secretaria. A ação é realizada por agentes de fiscalização e agentes de trânsito. São avaliados itens como higiene, conforto, segurança, elevador e documentação. Caso o veículo apresente algum problema, é estabelecido prazo para solucionar
a demanda e realizar aí nova vistoria no pátio da SMTT. Com a retirada do veículo de circulação, o consórcio é notificado para fazer a reposição imediata da linha. O cumprimento das determinações da licitação é feito pela fiscalização da frota e da prestação de serviço. Quanto ao SET, que fez a proposta de suspender a renovação da frota de ônibus, a produção da TV Guará fez contato permanente, mas até o fechamento da edição nada foi respondido sobre o que foi abordado na reportagem que você viu. Bom, hora de seguir com as discussões do cenário político. Marcos Saldanha conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bom, nossa pauta não tem como não ser outra. Ainda há pouco tivemos aqui a presença no programa Os Analistas do senador Everton, pré-candidato ao governo do Estado. A gente tem como fazer um balanço do que ele disse aqui? Já muda a figura do que a gente vem conversando? Pois é, Hugo, é importante a gente fazer assim, análise do que foi conversado, do que foi dito, né? Alguns indícios, algumas pistas, algumas interpretações, sem tentar fazer nenhum tipo de inalação, claro, tentar analisar do que foi posto. Acho que a primeira questão é exatamente o que a gente já vinha discutindo há algum tempo, né? Eu acho que vai ser muito difícil o senador Everton Rocha recuar do caminho que ele já construiu até agora, seja pelo apoio que tem de prefeito, seja pela organização política, seja pela estrutura que ele já conseguiu fazer. Foi assim quando foi candidato a Senado, foi o primeiro candidato a Senado escolhido, né, definido pelo governador Flávio Dino, e tem sido assim na pré-campanha ao governo do Estado. Ele vem se articulando, ele vem se movimentando, inclusive com apoio muito de lideranças, né, de municípios, né, ele tem essa pauta municipalista aí muito forte. Bom, agora a outra questão é exatamente uma avaliação que se faz do que foi a última eleição, a eleição municipal, e do que pode ser essa eleição. Parece que o governador é capaz de reconhecer a falha que teve exatamente na condução do processo, não deixando a unidade do grupo. O problema é que agora, na sua sucessão, esse erro não pode acontecer novamente, sobretudo porque ele defende que o próximo governador, não só o legado que ele deixa, mas o caminho, a proposta de desenvolvimento do Maranhão, ou o modelo de governo que ele deixa. É claro que quem sentar no governo, inclusive o próprio vice-governador, o Carlos Brandão, ele vai tentar deixar a sua marca, vai tentar fazer o seu próprio caminho, sobretudo se eleito for depois das eleições. Da mesma forma, o senador Everton Rocha, ele vai tentar manter, provável que mantenha algum aspecto positivo, mas é normal que cada um tente dar a sua cara, tente fazer o seu próprio governo. Daí, o que foi discutido em relação à campanha ou à pré-campanha do senador é exatamente essa questão. Afinal de contas, o que vale para ser escolhido dentro do próprio grupo? Que critérios serão adotados? Parece que isso vai ser o grande definidor, inclusive de um rompimento, que o senador não fala, claro, em rompimento agora, mas deixa ali nas entrelinhas que o acordado não sai caro, né, o que foi definido. E ele vem caminhando desde então, exatamente seguindo o que seria esse caminho, quer dizer, expectativa de voto, né, as pesquisas internas, é exatamente esse caminhar político que ele vai fazendo. Claro que o vice Carlos Brandão leva vantagem nesse processo, né? E logo, já no início do ano que vem, vai estar sentado na mesa, isso faz uma diferença enorme, mas a decisão deve sair ali entre outubro e novembro, como o próprio senador, o Everton, confirmou. Há um ano, mais ou menos, da eleição, não haverá mudanças, o governador falou, a gente deixa ali para novembro para ver se tem alguma mudança, se alguma coisa muda nas regras eleitorais, não houve mudança nenhuma, então a questão mesmo será política. Afinal de contas, qual o critério que o governador Flávio Dino vai adotar e em que momento, de fato, ele vai anunciar? Parece que os movimentos que ele tem feito ultimamente, a gente julgando, avaliando, a gente pode estar equivocado nesse olhar, é que ele vem tendendo a fortalecer o vice-governador Carlos Brandão. Como o senador Everton Rocha tem dito, que ele tem se colocado com elegância, não tem brigado diretamente, nem com o vice-governador, até falou no diálogo com ele, na unidade, mas o governador, na verdade, teria que convencer dos motivos do qual seja
a sua decisão ou a sua definição. Parece que a gente vai ter que esperar mesmo, Hugo, até outubro, novembro, para ver de fato se o grupo governista vai ter uma unidade, vai ter um candidato e esse candidato vai ser de consenso, vai ser apoiado por todos, ou se vai haver um racha nesse caminho. Uma pista que o senador Everton Rocha deixou é exatamente que o apoio que ele não fez ao candidato do governo no segundo turno das eleições municipais se deu exatamente por ele ter destruído pontes, ao contrário do senador que diz que ele não está deixando nenhuma ponte queimada e que a relação dele com o vice-governador tem sido muito positiva. Ou seja, é o governador que vai ter que, de fato, determinar e deixar claro, não só para os eleitores, mas, sobretudo, para os protagonistas desse processo aí, qual foi o seu critério, por que ele adotou exatamente esse caminho. Falta pouco tempo aí para a gente saber disso, viu? Falando de tempo, a gente não tem muito tempo não, mas se houver realmente essa ruptura, eu acredito que o clima entre os dois pré-candidatos, possivelmente Brandão e o Everton, se houvesse essa ruptura, deve ser ameno. A gente percebe nas agendas do governador a presença dos dois dentro do palanque, exatamente, o diálogo, as brincadeiras até foi citada uma brincadeira dentro deles nesse período em que eles estão juntos. Então há um diálogo entre os dois, né? Por enquanto sim, a gente não sabe se isso, a tendência é que seja mantido dessa forma até mais para frente. Aí vamos aguardar depois, até porque o que o senador falou foi o seguinte, ali encerra um jogo e começa outro. A partir de quando o governador definir e tomar um posicionamento, essa partida que está até agora, ela se encerra e a partir de lá uma nova partida com novas estratégias vão ser montadas. Ou seja, não tem jeito, a gente vai ter que esperar mesmo. Tem que prevalecer o fair play. É isso aí, sempre. Obrigado, Saldanha. Boa noite. Bom, ainda com informações da política, mudanças na equipe do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. No Twitter, o prefeito anunciou que o jornalista Igor Almeida, que integra a equipe, assume o comando da pasta no lugar de Joaquim Aico, profissional que não esconde aos quatro cantos seu encantamento pelo cinema e a sua produção cinematográfica no estado. Igor Almeida já desenvolve uma função de assessor parlamentar do Eduardo Braide há muitos anos. Essa é a quarta mudança no secretariado da Prefeitura de São Luís. Antes, já havia saído a vice-prefeita Esmênia Miranda, da Secretaria Municipal de Educação, a CEMED, Flávio Olímpio Neves da Silva, da Secretaria Municipal de Administração, Diego Rodrigues saiu da Secretaria de Informação e Tecnologia. Bom, e mais uma vez a Polícia Federal realizou uma operação para desarticular um grupo criminoso que fraudava licitações e contratos. A ação aconteceu aí em Santa Luzia e Bernardo do Mearim, interior do estado do Maranhão. Bom, essas investigações aconteceram com apoio da Controladoria Geral da União. As fraudes envolviam recursos públicos federais que seriam utilizados no combate à pandemia da Covid-19. Entre as irregularidades apontadas, constatou-se aí inexistência da empresa contratada no local, para o qual foi obtida a inscrição, falta de capacidade econômica, indícios de simulação de vendas e superfaturamento em aquisições realizadas pelos municípios de Santa Luzia e Bernardo do Mearim. Compras essas realizadas, segundo a Polícia Federal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. Cada município para aquisição de equipamentos e insumos fornecidos pela empresa beneficiada, pela dispensa de licitação. A Polícia Federal cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nesse caso. Bom, e agora a gente segue para o intervalo. Na volta, o destaque é saúde pública para os animais abandonados. É um instante só. Voltamos e falando agora da garantia e atenção à saúde pública dos animais. Animais estes que são abandonados nas ruas e avenidas e que viram casos de problemas sanitários. Essa cachorrinha carinhosa aí é a Eva. Há 7 anos, ela ficou totalmente cega após ser atingida com uma bomba de murrão. Após o acidente, ela foi abandonada, mas logo foi resgatada pela ONG Din das Formiguinhas, fundada pela Karina. Mas ela não adotou só a Eva, não. Na casa da Karina, atualmente, ela cuida de 43 animais que foram abandonados, 30 adultos e 13 filhotes. Uma missão nada fácil. E olha que a procura é diária. Não é um dever nem é obrigação da ONG. O que a gente faz por amor. As ONGs, elas são sem fins lucrativos, ou seja, nós não somos detentoras de valores financeiros. Quem é detentor do poder, inclusive perante a lei, é o Estado e o município, que nada fazem. E isso não vem de agora.
A gente tem uma briga árdua com o poder público. A Karina realiza esse trabalho há mais de 30 anos e mensalmente ela tem um gasto muito alto com a compra de ração, medicamentos e outros materiais. Durante todo esse tempo, ela nunca recebeu o apoio do poder público. E apesar dos maus tratos a animais ser um tema que deve ser tratado pelo poder público como saúde pública, essa responsabilidade muitas vezes acaba ficando com protetores e pessoas que defendem as causas animais. Recentemente, este vereador do PCdoB chegou a apresentar uma indicação ao governo do estado para que seja criado um hospital veterinário público. A gente propôs ao governo do estado um hospital público animal, né, veterinário. E, de fato, a gente apresentou essa demanda para o governador Flávio Dino, também para o vice-governador Carlos Brandão, e a gente vai achar o melhor caminho para que a gente consiga mostrar e trazer serviço aqui para a nossa cidade. Só que, segundo esta sanitarista, apesar dessa iniciativa ser importante, é necessário implantar mais políticas públicas para a proteção dos animais. Esses animais, por estarem soltos sem nenhum cuidado e atenção, eles podem transmitir doenças, né? Além de ser uma questão também humanitária. Então, acredito que envolve várias políticas, né? A questão da humanização, das políticas voltadas para a saúde pública, as questões sanitárias, todas elas são muito importantes para enfrentar esse problema dos animais, né, que ficam abandonados. Enquanto as políticas públicas não são adotadas, muitos animais abandonados e que sofrem maus tratos contam com o apoio de pessoas que se dedicam nessa causa, que, segundo os especialistas, deve ser prioridade não só do poder público, mas de toda a sociedade. Sempre é necessário várias frentes. Eu acredito que o hospital vai somar, né, esses esforços, sim. Mas a gente tem na saúde pública um braço da vigilância epidemiológica, que é as unidades de vigilância de zoonoses, chamadas UVZs, que elas tratam dessa parte de controle, né, de doenças transmitidas pelos animais. E daí, como a maioria dos nossos cuidados são com os animais domésticos, né, então essa é uma responsabilidade que tem que ser junto com a sociedade, com o poder público, né, e com, portanto, a saúde pública, né. Ainda nessa linha de saúde, vamos exibir uma reportagem de discriminação às pessoas que têm autismo. Vamos entender o que não pode mais existir para prejudicar o convívio em sociedade. João Lucas tem 5 anos e transtorno do espectro autista. Ele não faz noção do trabalho que a mãe tem para garantir que ele tenha acesso a diversos direitos. A dificuldade encarada pela Poliana é a mesma de tantos outros pais e principalmente mães com filhos com autismo. São muitas as barreiras. Na educação, por exemplo, garantir vaga em uma escola inclusiva é algo penoso. Eu tive a experiência de ouvir, quando eu fui logo procurar a primeira escola, que meu filho era um problema para qualquer escola, porque não sabiam lidar com ele. E quando eu ouvi isso, essa pessoa que era diretora de uma escola particular, por sinal, ela nem conhecia meu filho. Foi só porque eu falei do diagnóstico. Na saúde não é diferente. Conseguir acesso a serviços médicos com tratamento diferenciado é muito difícil. No Sistema Único de Saúde é ainda mais grave. O SUS, a gente tem que lutar, inclusive eu como mãe, hoje meu filho faz atendimento pelo plano de saúde. Também é difícil, porque a gente acha assim, vai ter um plano, vai ser tudo beleza. Não. Quando eu iniciei, que o meu filho tem um diagnóstico desde 1 ano e meio, a gente iniciou logo essa batalha por terapias, né? E aí tinha uma história de 40 sessões. Quando dá 1 ano do aniversário do seu plano, que o plano fez 1 ano de aniversário, é só 40 e aí limita. Segundo o defensor público que atua na Defensoria Especializada nos Direitos da Pessoa com Deficiência, a família que se sentir prejudicada no acesso a qualquer serviço dito essencial deve buscar meios legais de garantir esse acesso. De vez em quando, pessoas com autismo, os parentes, na verdade, né, acabam nos procurando e em situações específicas a gente acaba tendo que entrar, às vezes com ações de reparação de dano, né, para reparar o dano moral que foi
sofrido ali a pessoa com autismo. Então, os desafios são muito grandes ainda. Eu digo, já esteve pior, né? Nós temos uma legislação desde 2012 aí que ela está sendo implementada aos poucos, mas essas pessoas elas precisam, na verdade, que seus direitos sejam respeitados. Esse respeito e reconhecimento é o que as famílias de quem tem autismo mais desejam. Seu respeito e sua empatia fazem a diferença. Eu acho que é uma palavra que está muito na moda, as pessoas usam muito, mas ninguém entende o real sentido da palavra empatia. A gente segue para o intervalo agora, o Jornal da Guará volta rapidinho. Hoje, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, fez o anúncio do edital de cultura no valor de 7,7 milhões de reais da Lei Aldir Blanc, contemplando espaços culturais. No total, vão ser mais de 7 milhões de reais que serão investidos no programa São Luís Cultural. O recurso é da Lei Aldir Blanc, de um valor que havia retornado ao governo federal, mas que foi resgatado. A ideia é beneficiar espaços culturais e todos que movimentam o cenário musical da capital maranhense. O edital foi dividido em 2 modalidades, para contemplar os espaços culturais e artistas locais. Serão aproximadamente 3 milhões e 400 para os espaços culturais e mais de 4 milhões para os nossos artistas. O edital será publicado amanhã, contendo todos os detalhes para aqueles que querem se inscrever, e a partir da segunda-feira até o dia 15 vai ser o recebimento de toda a documentação. Além dos espaços culturais, artistas que atuam com artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, cultura popular, literatura e música poderão se inscrever no projeto. Bastante emocionado, o secretário de Cultura ressaltou que o projeto é fruto de uma grande conquista para a cultura local. Mas a gente de mão dada só poder vencer todas as barreiras do dia a dia. Porque eu estou junto com vocês, eu quero que vocês saibam disso. Eu sei que não é fácil para ninguém, porque eu sou artista e já fiquei alijado de muitas lutas do dia a dia. Já fiquei esquecido. E quando a gente junta as mãos, a voz da gente é ouvida. Eu quero que vocês saibam que o nosso edital é apenas um passo que a gente está dando pela nossa cultura da nossa cidade. O prefeito de São Luís garantiu que muitos pontos burocráticos foram retirados do edital. Nós retiramos todas as exigências de certidões que poderiam ser retiradas, ou seja, que a lei nos permitia, porque a nossa intenção realmente é que esses recursos cumpram a sua finalidade, que é chegar realmente em quem faz cultura, quem ama a cultura. Diversos artistas locais participaram do anúncio, entre eles Ribinha de Maracanã, que ecoa a toada Maranhão, meu tesouro, meu torrão. Recentemente foi aprovado um projeto de lei na Assembleia Legislativa do Estado, um projeto de lei que declara a toada como patrimônio imaterial do Maranhão. Para o Ribinha, a chegada desse título e do recurso é muito importante para reverenciar quem faz a cultura local acontecer. É algo que nós recebemos com carinho, porque nós também contribuímos para a conservação, para a preservação e para o incentivo de que essa toada não morra, mas que ela continue se mantendo aí o sucesso que ela é. Maranhão, meu tesouro, meu torrão, fiz esta toada pra ti, Maranhão. Muito bem, encerrando hoje o Jornal da Guará, mostrando a visita de uma galerinha que representa o futuro. Alunos da Escola Adventista vieram conhecer o veículo de comunicação aqui do Sistema Guará, a estrutura da TV e Rádio Guará. Com essas informações, a gente encerra a edição de hoje. Para você, uma excelente noite. Amanhã, 18h45, a gente está de volta.